Boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois representantes da bancada federal do Rio, do PSC, o deputado Hugo Leal. Boa noite, deputado. Boa noite aos nossos telespectadores. E do PMDB, o deputado Leonardo Pisciani. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite ao telespectador. Bem, a Câmara aprovou na última semana uma medida que realmente trouxe uma grande, digamos, preocupação aos estados produtores de petróleo, especialmente Rio de Janeiro e Espírito Santo. Suprimiu boa parte dos royalties que cabem ao Rio de Janeiro e os redistribuiu com os demais estados brasileiros. O governador Sérgio Cabral deu a dimensão da tragédia que pode se abater sobre o Rio de Janeiro caso essa medida prevaleça. Está em risco a própria Copa do Mundo, está em risco as Olimpíadas de 2016, ou seja, dois grandes eventos estão em risco por conta desse corte radical de recursos que o Rio de Janeiro poderá sofrer. Iniciando essa conversa, esse debate, eu perguntaria, há alguma saída, deputado Hugo Leal? Olha, Ricardo, saída com certeza, porque nós estamos aguardando agora uma segunda etapa, que é a etapa da avaliação pelo Executivo. A presidente da República, a presidente Dilma, está fazendo análise sobre o projeto que foi aprovado no Senado e o que foi aprovado na Câmara, o texto que foi aprovado. Então, nós temos ainda a avaliação da presidente da República, que pode sancioná-lo na sua totalidade, vetá-lo parcialmente ou vetá-lo totalmente. Então, cabe a ela ainda, dentro do Poder Executivo, fazer essa análise. E a nós, como Estado, né, não só como parlamentares, mas também como cidadãos, nós vamos aguardar, apesar de já estar sendo questionado já no Supremo, do ponto de vista da tramitação dessa matéria, nós teremos que aguardar se vai haver sanção ou veto parcial das questões que são afetas ao Rio de Janeiro, afeta a questão do direito do Rio de Janeiro. Aí sim, uma vez sancionada a lei, se não tiver esse veto, fará assim, aí uma arguição de inconstitucionalidade. Então nós temos etapas a serem vencidas. Ocorre que o processo, o início desse debate, que se deu em 2010, nós já temos aí fazendo quase 3 anos, ele deu de forma equivocada, dando tratamento aos royalties como se imposto fosse, ou como se tributo fosse. Não é tributo. E não uma compensação. Exatamente. O que o royalty é uma compensação. Tem previsão constitucional claríssima, claríssima. Porém, 20, inciso 1º. Porém, a demagogia, essa venda do Eldorado acabou ocorrência dessa situação. Deputado Leonardo Pisciani, o senhor está otimista ou não? Porque o deputado Hugo Leal apresentou várias alternativas. Mas óbvio que nós estamos com essa expectativa, digamos, essas alternativas são ainda abstratas, ou seja, são coisas que nós vamos ter que tentar encontrá-las e tentar, digamos, viabilizá-las. Do ponto de vista concreto, o que tem aprovado hoje, objetivamente, é uma medida altamente danosa ao interesse do Rio. Olha, sem dúvida, Ricardo, é um verdadeiro assalto ao Rio de Janeiro, né? Porque você retira do Estado, não são previsões de receitas, são receitas atuais, receitas que já fazem parte da previsão de despesas do Estado, estão vinculadas a uma série de... O Cabral falou em 4,6 bilhões já no próximo ano. E até 2030, 117 bilhões. É realmente uma situação insustentável, me parece. Exatamente. E no caso do Estado do Rio de Janeiro, até uma rápida informação, 67% desses recursos dos royalties são utilizados para o pagamento dos aposentados do Estado, aposentados e pensionistas do Estado, os aposentados da Polícia Militar, os professores aposentados, todos os profissionais da área de saúde, os pensionistas. Na prática, se isso prevalecer, corre risco... O Rio Previdência. O Rio Previdência. E, consequentemente, os inativos e aposentados correm risco de não receber seus salários. Exatamente. Ou se ter que cortar investimento de áreas importantes, como a segurança pública, a saúde, a educação,
para fazer frente à necessidade de pagar o salário dos pensionistas. Mas, respondendo à primeira pergunta, Ricardo, eu estou otimista, primeiro com relação ao veto. A presidenta Dilma, em todas as manifestações públicas sobre o tema, ela sempre se colocou de forma muito clara e até corajosa, enfrentou lá mais de 3.000 prefeitos na marcha dos prefeitos, né? Inclusive vaiaram a presidente da República, mas ela foi firme, corajosa e disse que não aceitaria que se mexesse no passado, que se discutisse a redistribuição dali para frente, o que fazia parte de contratos já estabelecidos, de direitos garantidos e adquiridos dos estados produtores, não se mexesse. Então, nós temos a expectativa de que ela possa, na análise do projeto, manter essa posição. Isso que eu queria falar agora, né, em seguida. Porque havia uma expectativa anterior de veto completo. Na verdade, se falava que a presidente ia vetar integralmente a deliberação do Congresso. Nos últimos 2 dias, fala-se no veto do artigo 3, que, na verdade, esse artigo 3, ele fala do regime de concessão, ou seja, os postos já licitados permaneceriam contribuindo da forma que estão hoje, ou seja, o Rio teria preservado o seu direito sobre os postos já licitados. E os novos postos, então, entrariam nessa nova modalidade de divisão. O artigo 3, a supressão do artigo 3, o veto do artigo 3, seria suficiente para atender aos interesses do Rio, deputado Cristiano? Seria suficiente, tanto que nós apresentamos esse destaque. A bancada do Rio de Janeiro apresentou esse destaque durante a votação, buscando suprimir o artigo 3º. Fomos derrotados, portanto, o veto do artigo 3º resolve, sim, em grande parte, os problemas do Rio de Janeiro. Concorda, deputado Uglial? Eu concordo, só que não é eu entendo que não seja uma questão tão simples, né? Porque a estrutura do projeto, a lei em si, ele faz menção esse artigo 3º, ele faz menção a outros dispositivos. Então, na realidade, o que está sendo feito agora, é o que eu imagino, né, e analiso, que está sendo feito agora, a AGU está debruçada sobre esse projeto de lei para saber outros pontos, ao fazer a supressão, ao fazer o veto parcial desse dispositivo, o que ele vai implicar nos outros artigos. Eu acho que essa é a advogada da União, inclusive, me parece que já apontou várias incongruências no texto que já seriam suficientes para mostrar, digamos... A maior incongruência do texto é que na soma... Ela dá 101%. Vai ser a maior incongruência. A distribuição é 101% e não 100%. E tentou-se corrigir, não houve correção. Não tem como corrigir, como é que vai voltar? Parece que o Senado tentou corrigir. Não é possível. Não é possível, você vai voltar no tempo. Há um boato, né, que o presidente da Câmara poderia, numa canetada, fazer essa correção. Eu não acredito. Isso seria rasgar completamente o regimento interno da Câmara. Nós, inclusive, estamos preparados agora, mas eu queria saber de vocês o seguinte: qual é, na avaliação de vocês, digamos, a motivação que levou o presidente da Câmara a levantar essa bandeira, a colocar em votação não apenas não o projeto inicial, o substitutivo do deputado Carlos Zaratini, mas, ao contrário, ter colocado exatamente o pior dos projetos para o Rio, para o Espírito Santo, que é o projeto do senador Vital do Rego. Após o intervalo, vocês respondem.